Gente, hoje nós, com a ajuda de Deus, estaremos concluindo a série Reconectando Gerações. Foram 4 quintas-feiras, hoje é a quinta quinta-feira, não é? Já o mês que vem tem 5 domingos. Esse mês foram 5 quintas-feiras. E eu não quero falar de coisas profundas não, até porque nem muita capacidade a gente tem. Mas eu quero falar de coisas que vêm do céu. Amém? De coisas que vêm do céu. Essa questão de geração ou de gerações é tão interessante e meio confusa, né? É um pouco confusa essa questão de geração. Você não sabe na realidade de que geração você é. Eu sei quando eu nasci, a época que eu nasci, não é? E existe uma confusão muito grande a respeito de que geração você nasceu, em que geração nós estamos, porque na era da internet começaram a dar os nomes àquelas gerações. Nós pensamos isso, né? Isso começou a surgir agora na era da internet. Entretanto, essa questão de gerações, ela começou a ser nomenclaturada ou denominada. Começaram a dar um nome às gerações por volta de 1950. 1950. O computador nem imaginava que um dia estaria na nossa casa. Celular muito menos. E eu quero passar para vocês aqui, antes de ministrar, as épocas, né? Até a época atual. Tá certo? Eu sei que tem gente aqui que nasceu até antes. Nasceu antes. Tem gente aqui que são os dinossauros da fé. Não é? Tem gente aqui que eu vou te falar, irmão. Ajudou Noé a abrir a porta da arca. Estão firmes aí. Tá certo? Firmes. De coquinho na cabeça, às vezes de bengala, mas estão firmes aí. E chegamos até aqui porque eles intercederam por nós. Tá? É uma coisa que a igreja, essa geração precisa aprender a valorizar as gerações passadas. Porque, como eu falei aqui quinta-feira passada, eles pavimentaram a estrada que nós passamos hoje. Tá? Então eu quero passar para você aqui, vamos ver onde você se enquadra, né? Vamos ver onde você se enquadra. De 1946 a 1964, essa geração recebeu o nome de Baby Boomers. Baby Boomers. 46 a 64. Depois, chegou a geração da qual eu faço parte. Que ela é conhecida como a geração X. Ela começou em 1965, e ela perdurou até 1980. Até 1980, geração X. Depois foi apresentado a geração Millennium ou geração Y. Aqueles que nasceram de 81 até 96. Tem alguns aí? Tem alguns, né? Da geração X tem alguns também? Tem alguns aí, ó. Alguns sobreviventes. A resistência, hein? Tem uns sobreviventes aí. A geração Y, a geração Y tem mais, né? Você viu? Tem mais. Fique esperto, irmão. Fique esperto, você que é da X aí, porque nós estamos diminuindo. Nada mais óbvio, né? Depois, geração Z. Geração Z, de 97 até 2010. Tem alguns aí? Oxi, tem uns aí, está até vivo, né? Até 2010. A partir de 2010, essa geração recebe o nome de geração Alfa.
Tem alguém aqui? 2010 está aqui, ó. Aqui. E a geração de 2020, de 2010 a 2020, tá? E a geração a partir de 2020, ela recebe o nome de geração beta. Beta. Essas são as nossas crianças aí. Amém? As nossas crianças são a geração beta. E eu creio que essa geração vai durar aí mais uns 10 anos, por aí, porque cada uma vai diminuindo, pode perceber. Elas vão diminuindo, né? Em todas essas gerações, aconteceram fenômenos da natureza, aconteceram tragédias. Todas essas gerações vivenciaram isso. Eu creio que dessas gerações aqui, aqui viveu a maior tragédia. Eu creio que foi a geração que está enquadrado aqui de 97 ou de 2010 até 2020, a geração alfa e os que também já existiam, né? Que foi o Covid. Foi o Covid. Os de 46, a Segunda Guerra já estava findada, né? Em 48 houve a reunião. A Segunda Guerra tinha acabado tempos atrás. Em 48 aconteceu a reunião da ONU. Israel tinha sido expulso de sua região. Aí eles se reúnem para votar, para ver se Israel retornaria ou não e receberia um pedaço de chão. Na realidade, eles eram dono de tudo aquilo, mas agora eles precisariam de um pedaço de chão. E quando votaram, deu empate. E quando dá empate, precisa de um voto chamado voto Minerva. É por isso que nesses concílios, o número de pessoas que vão votarem é sempre ímpar. Porque deu empate. Quem é que vai decidir? Quem vai decidir é aquele que tem o poder de dizer sim ou não. E essa pessoa foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E esse homem assinou dizendo: eu concordo que Israel deve voltar para sua terra e ter um pedaço lá. Então, em 1948 foi decretado e criado o Estado de Israel. Então, esse acontecimento foi nesse período. Mas esse acontecimento não foi globalizado, foi localizado, né? Agora, o Covid foi mundial, tá? Então, todas as gerações, elas experimentaram coisas boas e ruins. Falando de igreja, tá? De igreja, nós hoje vivemos dentro de um contexto, sabe, de carência de conhecimento. Nós vivemos um contexto hoje de ignorância a respeito das coisas de Deus. É muita gente falando, mas pouca gente ensinando. É muita gente estudando, mas é pouca gente aprendendo. E a igreja precisa entender essas verdades. Você não tem que se preocupar, me entenda, não sou a favor da ignorância, não. Você não tem que se preocupar ou correr atrás de estudar. Você tem que se preocupar em aprender. Porque eu conheço muita gente que tem faculdades e faculdades, mas não aprendeu nada. Eu conheço muita gente que passou por essas gerações que nós acabamos de falar agora, que viveram tragédias na vida, sofreram decepções, perdas, rupturas, mas não aprenderam nada, continuam a mesma pessoa. Eu conheço pessoas ricas que perderam tudo, mas continuam orgulhosas. Eu conheço pessoas
que não cuidaram da família, em nome da fé, de querer fazer a grande obra, eu quero ser alguma coisa, e abriram mão da família, e continuam da mesma forma, estudam, tem tanto conhecimento que dá para colocar a gente no bolso, mas não aprenderam. Então as gerações, elas passam, mas nós precisamos entender que elas passam, mas nos deixam aprendizado. E quando falamos a respeito de gerações, nós estamos falando de um período que tem começo, meio e fim. A minha geração já passou. A geração em que eu vivi na minha juventude, na minha mocidade, tudo que eu tinha que viver. Eu vivi sem reserva. A gente se preocupa com a geração atual, a anterior, que ainda está aí ativa, porque é uma geração limitada em algumas coisas. E nós que estamos mais experientes, como eu estou velho demais para me aventurar. E estou novo demais para parar. Sendo assim, eu estou numa posição de transição. Eu estou transicionando. Você que é pai, você que é mãe, você precisa entender essas verdades. Que você está num momento, num período de transição. Ou você, na vida secular, junta alguma coisa sólida para deixar para os seus filhos, e a principal dela é legado. A principal dela é legado. Dinheiro é bom, herança é bom, o sítio é bom, a piscina é bom, o carro é bom, o dinheiro no banco, tudo isso é maravilhoso. Mas se você não deixar o legado para eles, com 2 meses, ele dilui tudo que você juntou a vida inteira. E isso nós vemos em grandes empresas acontecendo. Onde estão as marcas? Onde estão lojas Arapuã? Onde que estão essas marcas que existiam? Grandes lojas, Mesbla. Tá. Onde estão? E tantos outros aí, e tem umas aí que já está indo para o mesmo caminho. Por quê? Porque deixaram uma herança, mas não deixaram um legado. E Deus nos chama a responsabilidade para nos preocupar principalmente com o legado. Legado. Porque se nós não prepararmos nossos filhos para a vida que eles vão viver daqui a pouco aí sem nós, eles vão se perder. Porque você é marrento, né? Você aguenta pancada. Você foi forjado. Você pisou no barro. Você nadou no Tietê. Sabe? Você se arranhou com o arame farpado. Montava no cavalo sem sela. Você descia as ruas daqui da região de carrinho de rolimã. Você era 7, 8 da noite, sua mãe chamando você para entrar, você só mais um pouquinho. Sujo, um cordão de ouro aqui, ó, no pescoço, barro no meio do dedo. Jogava a bola no asfalto, chutava o chão e saía o tampão do dedo. Aí tinha que ir para a escola no outro dia, não dava para colocar o tênis. Você usou que chute. Você usou que chute, irmão. O seu pé está aí, você usou um que chute e você ainda tem pé. Porque para quem não sabe que chute, irmão, quando tirava a meia, era repelente aquilo.
Você usou conga. As meninas usaram percata. E alguns chamavam, o nome era alpargata, né? Mas a mulher fala percata. Sabe? Você colocou grampo de cabelo para prender o seu Havaiana. Então para você qualquer coisa estava bom. Você que é filho do meio, mais novo, você não tinha roupa nova nunca. Você usava sempre a do mais velho. E quando seu pai falava, vamos comprar alguma coisa no final do ano, se tivesse 3 filhos, era a mesma roupa, da mesma cor, igual para os 3. Os 3. Então você superou tudo isso, está vivo. Agora a gente tem que preparar essa geração para as coisas que estão chegando aí. Sabe? E nós temos algo, sabe? Que por mais que já tentaram destruir, queimar, continua. Desde 1500 que foi o primeiro livro desse aqui impresso, quando no mundo. Tem uma região nomenclaturada de janela 10x40, onde estão os países menos evangelizados do mundo. Ásia Menor, Oriente Médio, Coreia do Norte, China, Tunísia, Afeganistão, Iêmen, aquela região, aonde se você falar que é um cristão, não precisa falar que é um crente, protestante, se você falar que é cristão, você é contra o governo, é morte. É morte. $1.800 para libertar uma família do corredor da morte no Afeganistão. Mesmo nesses países sendo proibido a venda da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada sempre foi e continua sendo o livro mais vendido no mundo. No mundo. O segundo livro mais vendido no mundo na história, nunca perdeu o posto. É um livro cristão evangélico chamado O Peregrino. Peregrino. O Covid veio e de repente alguém pensou, agora as igrejas vão fechar. Fechou as portas, mas aqui tinha culto. Eu vinha fazer culto aqui com a banda, gravando lá para quem estava em casa. Todo mundo no dia da ceia, todo mundo tomava ceia em casa, tá certo? Estava aqui cantando, pregando e a igreja não parou. Não parou, pelo contrário, nós aprendemos a voar no Covid. Transmissão aqui era no celular, ali na internet. Eu pregava aqui, escutava o gemido, o choro da criança lá, sabe? Aí veio o Covid e a gente foi aprender, o pessoal aprendeu a mexer com a mídia, fazer transmissão, foram fazer curso, computador, notebook, projeção. Irmão, a igreja cresceu. Por quê? Porque nós aprendemos a lidar com isso. Agora, a geração que está chegando precisa de nós. E eles são humildes para entender que eles precisam de nós. E nós temos que ter a humildade que nós precisamos também das ideias que eles têm. Eles têm ideias. Às vezes chega alguém em mim e diz, pastor, a gente está pensando em fazer isso aqui. Aí eu faço que sei, né, mais ou menos o que ele está falando. Eu faço assim, entendi, legal. Aí ele continua falando, aí que eu vou captando, pastor Márcio. Eu vou captando a ideia, porque né, a ideia é não sei o que da nuvem. Irmão, nuvem para mim é quando vai chover. Entendeu? E eu estou aprendendo. Sabe? A gente está aprendendo. Então eles entenderam que precisam de nós. Aqueles que estão aqui na igreja entenderam isso. Por quê? Porque nós abraçamos e trouxemos para perto. A gente está todo dia investindo nisso. Sabe? E a gente não cansa de falar aqui para você que é pai e mãe, abraçar. Colocar teu filho debaixo do teu braço, a tua filha debaixo do teu braço, colocar no teu colo. E falar assim, eu te amo, você é importante para mim.
sabe? Você é importante para mim, você é um presente que Deus me deu, sabe? A gente está sempre falando isso aqui, para eles entenderem que nós nos preocupamos com eles. E como eles vão compreender isso? Quando nós também começarmos a prestar atenção nas ideias, sabe? Nas inovações que eles querem trazer para o nosso dia a dia. Então, rapidinho, eu quero discorrer com vocês sobre essa questão. Coloca o texto para mim, por favor, Malaquias 4:6, que é o texto base, tá? 20 minutos eu concluo aqui para orar com vocês. Olha o que diz o texto: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto foi lido durante esse mês todo aqui, às quintas-feiras, ok? Todas as quintas-feiras eu usei esse texto como base, amém? Coloca o texto de 1 João para mim, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, por favor. Olha o que diz esse texto aí, olha gente: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, pelo seu nome, nome de Jesus, tá? O contexto fala de Jesus. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glória a Deus. Perceba que o apóstolo João está falando para todas as classes. Ele fala para pais, para filhos, tá? E especificamente para filhos jovens. Ele é muito intencional naquilo que ele está falando, tá? Ele está falando a respeito, sabe, do amor, dos laços de amor que existe e tem que existir dentro de uma família. Ele está falando do envolvimento que as famílias precisam nutrir. Ele está falando sobre o poder do amor, sabe, e da reciprocidade. Eu amo e sou amado, eu sou amado e eu devolvo amor. Ele está falando sobre isso, tá bom? E isso fala de conexão. E a nossa série fala sobre reconectando gerações. Diga assim: reconectando gerações. Primeiro, eu quero falar para vocês que reconexão gera filhos posicionados. Reconexão gera posicionamento. Quando você traz o seu filho, a sua filha, quando você jovem, vai para perto do seu pai e da sua mãe, sabe? E começam a trilhar um caminho de alinhamento. Isso gera posicionamento através dessa conexão. Posicionamento. Quer ver? Coloca para mim Salmo 145, versículo 4, por favor. Que diz, olha: uma geração louvará as tuas obras. Uma geração louvará as tuas obras, tá? E a outra geração anunciará as tuas obras. Então, uma geração, tá, vai louvar, vai agradecer, vai exaltar a Deus pelas obras, e a outra geração as anunciará o que? As grandezas que Deus fez. Então, quanto à geração dos pais, anuncia as obras que Deus tem feito. A outra geração, ela anuncia e dá glória a Deus pelos milagres que são realizados. Quando os nossos filhos olham e na nossa casa, no nosso dia a dia, e nos veem, sabe, adorando a Deus, agradecendo a Deus pelo pão, pela veste, pelo calçado, pela casa, pelo carro, pela família, pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo sustento, pelo trabalho. Quando nossos filhos nos veem, glória a Deus, orando, crendo em Deus, eles também vão ver milagres acontecendo junto conosco. Enquanto eles nos veem agradecendo a Deus, eles estarão vivendo milagres através da gratidão a Deus da nossa geração. Você está entendendo? Então, a nossa geração louva, a geração deles agradece, anuncia os milagres, as proezas de Deus. Então, o teu filho,
o teu filho, ele vai anunciar as proezas, os milagres de Deus, através do momento em que ele te vê adorando a Deus por tudo que você passa. Tá certo? Porque ser um crente não é estar livre de dor, de desemprego, de enfermidade, de problema, de rompimento de relacionamento, não. Ser crente é viver tudo isso e até mais. Porém, o cristão louva a Deus porque ele nunca está só. Nunca está só. Nos momentos mais difíceis da tua vida, você vê Deus operando, guardando, abrindo uma porta, te sustentando. Você pode ficar 1 ano desempregado, 2 anos desempregado, Deus queira que não, mas não falta o pão na tua mesa, não falta, aleluia, o teu sustento, porque o Senhor é aquele que te guarda. Quando a geração atual vê um pai e uma mãe numa situação dessa, ainda dizendo: Pai, eu te agradeço por tudo, eles vão guardar isso no coração, e amanhã, quando a situação for revertida, eles vão dizer: eu vivi um milagre, porque os meus pais adoravam a Deus, até mesmo na situação difícil. Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 78, versículos 3 e 4, olha só: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração, para a geração futura, os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Glórias a Deus, glórias a Deus. Esse é o nosso papel, é não esconder dos nossos filhos as maravilhas que Deus tem feito. A sua casa precisa ser uma casa, um lar que glorifica a Deus. O seu almoço precisa ser um almoço que glorifica o nome do Senhor. Quando você sai daqui do culto, sabe, tem gente que tem mania de reparar em todo mundo, não é verdade? Isso é ato falho do ser humano, de reparar. Olha, o pastor estava pregando, mas aquela barba. Olha, o pastor estava falando, mas aquela camisa. Olha, a irmã que estava na porta me recepcionou tão bem, mas daquele jeito. A gente tem essa mania, não é verdade? Isso é natural do ser humano, sabe? Isso, quando chega em casa, afasta os nossos filhos de uma conexão com Deus. Agora, quando chegamos em casa, reparamos tudo, temos o direito de reparar, não temos o direito não devemos comentar, mas chegamos em casa e falamos assim: olha, tudo perfeito, o som estava perfeito, a pregação estava perfeita, o pastor estava perfeito, a recepção estava perfeita, os músicos perfeitos, tudo estava perfeito. Eu acho que eu não estava muito bem, mas lá eu entrei naquele lugar, e de quando eu entrei até o momento que eu saí, eu só vi coisa boa, só vi presença de Deus. Quando nós mostramos isso para os nossos filhos, amanhã, seu filho que tem 8, quando tiver 14, você não vai precisar empurrar, que nem precisa empurrar para tomar banho. 3 dias sem tomar banho, não, eu nem suei, eu não suei, não. Quando tiver 13, 14 anos, vai estar dando a horário do culto, você está distraído lá, ele vai falar: pai, mãe, tem culto hoje. Tem culto hoje. Por quê? Porque esse ambiente se tornou atraente. Atraente. Porque a pior coisa que tem é a pessoa vir para a igreja empurrada, forçada, sabe? Não vou porque senão meu pai briga. Não, enquanto você tiver a tutela do seu filho, você tem que levar mesmo. E não é só para a igreja, é escola, qualquer lugar. Não, que não pode obrigar. Não pode o quê? Não pode o quê? Quem paga a comida sou eu, quem dá roupa sou eu, quem dá calçado sou eu. Não me tenha por ignorante, tá? Estou falando de cuidado, tá bom? Agora, quando ele for resolver, aí o problema é dele. Quando ele for resolver, trabalhar, morar sozinho, aí não tem problema. Mas enquanto está aqui, quem manda é papai, quem manda é mamãe, tá certo? Agora, é ruim, não é? Quando você vê o seu filho na igreja e ele veio porque você forçou. Não é legal. Está faltando o quê? Está faltando estratégia. Está faltando o quê? Está faltando, sabe, apresentar a ele as maravilhas que Deus já fez na tua vida. Será que o teu filho sabe que Deus já operou milagre na tua vida? Será que teu filho sabe que Deus já te deu livramento de acidente de carro? Será que teu filho sabe que o médico diagnosticou alguma coisa, você pediu oração e depois fez exame de novo e não deu mais nada? Será que você sabe?
Você já contou? Já contou que não podia engravidar? E o médico falou, não tem jeito, não vai engravidar. E depois de 2, 3 meses, sentiu mal, uma tontura, um enjoo. Foi tomar um remédio para o estômago e de repente não passou. Foi no médico lá pensando que tinha alguma coisa errada. E o médico falou, tem alguma coisa errada que 9 meses vai resolver, está grávida? Já contou? Porque isso no nosso meio é normal. Isso para nós aqui é coisa corriqueira. Amém? Você precisa contar os milagres que Deus fez na tua vida para os teus filhos, para que eles possam amanhã, na geração futura, apresentar louvores ao Senhor. Você não encubra isso dos teus filhos, não encubra, tá? Porque essa reconexão com seu filho vai produzir, vai gerar nele posicionamento. Ele vai se posicionar amanhã na escola, quando a professora dizer, não, Deus não existe. Quando lá em um outro lugar alguém falar, não, Deus é um mito, isso é fábula, a Bíblia tem muito erro, porque foi homem que escreveu. Você vai responder, lógico, ia ser quem? Se não fosse homem para escrever, foi Deus usando um homem, tá? Quando alguém falar assim, não, mas tem erro aqui, aí você pergunta, onde está o erro? Mostra para mim. Por quê? Porque você vai ter, com seu filho vai ter conhecimento, ele vai ter, sabe, posicionamento, porque nada está encoberto para ele, tudo foi revelado para ele. Ele não vai ser presa fácil de ideologia nenhuma, porque reconexão gera posicionamento. Se você se posicionar hoje, sabe, para revelar o que Deus fez na sua vida ao teu filho, amanhã o teu filho vai revelar o que você ensinou para ele, para as gerações futuras. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, tá? Mas pastor, eu passei por tanta coisa. Passou por tanta coisa, mas está vivo. Mas pastor, eu superei tanta coisa. Olha a palavra, superei. É a nova série, tá? Do mês que vem, superação, tá? Já passei por tanta coisa, glória a Deus, passou, está vivo. Tem história para contar, porque só pode contar história quem faz história. Você não pode ficar contando história dos outros a vida toda, não. Aí tem gente que fala, Senhor, eu quero contar minha própria história. Aí Deus permite um problemão, uma dificuldade, para poder mostrar para você que Ele é poderoso e pode operar na tua vida. Aí no meio da luta você já começa a reclamar. Não reclama não. Deixa os teus filhos te ver agradecendo. E sem aquele negócio de, pô, estou todo sofrendo, mas estou agradecendo. Não, isso é fé. Fé, a Bíblia fala assim que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Amém? E a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, reconexão gera profetas. Pastor, o que é um profeta? Um profeta é alguém que fala inspirado por Deus. Profeta é alguém que fala inspirado por Deus, tá? Mas pastor, você acredita nisso? Eu acredito, porque a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre isso, e a igreja toda conhece sobre isso. Reconexão gera profetas, ok? Reconexão gera, diga assim, reconexão gera posicionamento. Levante suas mãos, diga assim, ó, nossos filhos serão gratos e não se envergonharão de falar do nome do Senhor, porque eu e meu esposo nunca deixaremos de falar a Ele as verdades bíblicas e os milagres que Ele realizou na nossa família. Amém? Glória a Deus. Então reconexão gera profetas. Gera profeta. Esses dias eu estava na quinta-feira retrasada. Foi quinta retrasada, né? Quantos anos você tem? Tem 13 anos. É filha do Fabíola e do Tiago. Fica de pé aí, Tiago, Fabíola, por favor. Vocês têm uma profeta lá. Amém? Obrigado, pode sentar. Amém? Eu estava pregando aqui, retrasada, né? E quando eu terminei de pregar, a gente estava num momento aqui orando pelo pessoal. E ela me procurou e falou, pastor, eu vi quando o senhor estava pregando aqui desse lado, e eu estava falando algo desse contexto.
Ela falou assim: pastor, e eu vi como se fosse um monte de labareda de fogo descendo aqui nesse lugar. E eu fechei o olho para ver se não era coisa minha, e eu continuei vendo. Então, o que acontece? Quando pais estão reconectados com os filhos, apresentando as verdades bíblicas, Deus começa a abrir os ouvidos, Deus começa a abrir os olhos, e Deus começa a abrir a mente. Aleluia. Então, se você se reconectar, estiver reconectado com seus filhos, ensinando todos os dias, sabe? Quando eles te perguntarem, e você for claro, objetivo, diga assim: nossos filhos profetizarão a geração futura, baseado nos milagres que nós vivenciamos e lhes contamos. Você acredita nisso? Coloca Deuteronômio 6 na tela para mim, por favor. Versículo 20 até o 24. Olha aí, ó. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais os testemunhos e estatutos ou mandamentos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, mandamentos, para temermos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Aleluia. Então, quando os teus filhos te perguntarem quais foram as obras que o Senhor fez, sabe, antes de eu nascer, ou quando eu era mais jovem, você vai se lembrar de todos os milagres que você viveu, que não foram poucos, tá? E você vai dizer um a um, glória a Deus, como o povo aqui, olha, estava ensinando os seus filhos, dizendo assim: olha, nós ficamos no Egito, tá? A história de José, vocês conhecem bem. Entraram no Egito com 68 pessoas, ficaram escravos no Egito por 430 anos, saíram de lá do Egito sob a liderança de Moisés, ok? Por volta de 1500 a.C. E o que acontece? Depois que saíram de lá, Faraó os perseguiu, pararam diante do Mar Vermelho, 15 quilômetros de mar. Deus abriu o Mar Vermelho e nós pudemos ver com nossos olhos. Depois saímos do outro lado, o povo queria comer carne, não tinha carne no Egito. Deus fez desviar a rota de codornas do sul até onde estávamos, e as codornas caíam no nosso meio. Aconteceu isso conosco. O povo teve sede, não tinha água para beber. Moisés olha para a rocha e manda a rocha liberar água, e a rocha começou a liberar água e bebemos. O povo murmurou contra Moisés, dizendo que ele não era escolhido de Deus. Deus abriu o chão e fez uma tribo toda ser engolida debaixo da terra. Tá ok? Então, gente, quando os seus filhos perguntarem para você: olha, como foi a sua vida? Tá bom? Não conta as histórias que a gente acabou de dizer aqui no começo, que sofremos, que passamos por isso, não. Quando você contar uma história dessa, você fala: eu passei por esses problemas, mas eu superei tudo aquilo, porque Deus tinha um plano maior na minha vida. Eu já passei apurado, eu já tive que pedir emprestado, eu já morei no relento, eu já precisei dormir, sabe, na casa de alguém, de favor, mas Deus mudou a nossa história. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Um dia eu estive doente, Ele me curou. Eu estive desempregado, Ele me abriu uma porta. Eu não tinha profissão, Ele me abençoou. Eu não era uma pessoa muito dada ao estudo, agora eu quero estudar e crescer e aprender. Ou seja, a nossa vida mudou. Então mostre para o teu filho, porque quando você mostra os milagres que o Senhor fez na tua vida ao teu filho, glória a Deus, mostrando que foram coisas sobrenaturais que você não podia resolver, que o médico não podia resolver, que o advogado não podia resolver, que o juiz não podia resolver, que papai não podia resolver, que mamãe não podia solucionar. Você vai dizer: foi Deus que operou na nossa vida. E eles vão aprender e se familiarizar com coisas sobrenaturais. E outra, de graça, não precisou pagar, não precisou dar oferta, não precisou de nada. Ele operou porque Ele é bom, porque Ele ama você. E o seu filho vai saber disso e vai querer ser igual. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Chama o seu filho, olha o texto que eu vou ler agora. Que interessante. Terceiro lugar, reconexão gera identidade. Identidade, diga assim: reconexão gera identidade. Diga: ativa milagres e gratidão. Diga assim: nossos filhos verão milagres e declararão: aprendi com os meus pais. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Uma criança um dia chegou no pastor, foi de um culto, falou: pastor. O pastor desceu da tribuna e a criança: pastor, posso falar com o senhor? E o pastor ficou intrigado, né? Falou: pois não. Desceu. E a criança falou assim: pastor, deixa eu e minha família morar aqui na igreja? Deixa. O pastor falou: mas por que vocês querem morar aqui? Ah, pastor, porque sim. O pastor falou: mas porque sim não é resposta. Fala a verdade, por que você quer morar aqui na igreja? Falou assim: porque aqui na igreja o meu pai me trata tão bem. Então eu não queria ir para casa, eu queria ficar aqui para o meu pai me tratar bem todo dia. Então se nós, sabe, não abraçarmos, mostrarmos o caminho, o traficante mostra, o pedófilo mostra, ideologias diversas, muitas, vão mostrar. A base de toda a educação está aqui. Tudo que você aprendeu sobre moral, em qualquer curso que você foi fazer, até no direito, doutora, está aqui ou não está? A base do direito está aqui. As bases morais, toda a conduta moral que um ser humano conhece foi retirada daqui. Foi retirada da Bíblia. Então você tem na mão ferramentas, sabe? Você tem na mão ferramentas tremendas. Coloca para mim Deuteronômio 11, versículo 18 a 21. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando delas, das palavras do Senhor, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E escreve-a nos umbrais da porta, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas,
para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais te dar, como os dias dos céus sobre a terra. Deus está dizendo ao povo: tudo que eu ensinei, tudo que vocês aprenderam, coloque o seu filho sentado ao redor da mesa, ensina ele, ensina ele. Eu, dos 13 anos até os meus 20 anos, eu fui envolvido com futebol, categorias de base, correndo de um lado para o outro. Não tinha esse negócio de escolinha, tinha que fazer peneira, 300 meninos. E eu tive a oportunidade de jogar em pelo menos uns 6 times da região aqui, todos da região, mais alguns times grandes de São Paulo, mas tudo em categoria de base. Consegui nada. Consegui nada. Não era plano de Deus para minha vida. Era eu queria. Eu nunca fui um craque, mas também não era o pior. E de repente, eu estudava ainda no Sônia Maria, e de repente, treinando aqui mesmo, no Santo André, eu comecei a sentir algumas dores na perna, no joelho. E do nada, engessou a perna, não podia treinar, ficava em casa. E meu pai havia se convertido, estava começando a ir na igreja. E nesse período que eu ficava em casa, meu pai começou a abrir a Bíblia para mim e me ensinar, e aquilo me irritava. Me irritava. Fala, meu pai estava aproveitando a oportunidade que eu estou em casa para querer me falar de crente. Minha família era toda da Umbanda. Minha mãe, minha avó. Eu era levado quando era criança. Eu nunca me envolvi, mas eu ia porque era criança. E meu pai não ia, mas meu pai se converteu. E quando meu pai se converteu, ele orava no quarto. Minha casa era 4 cômodos, no quarto. E lá na cozinha minha mãe passava mal. Minha mãe caía. Mudava a voz. E depois, meu pai era novo, ou continuava orando, aquilo passava. E aquilo ali eu vi várias vezes acontecer. E quando melhorou a perna, eu ia para a escola, chegava às 10h30 da escola. Quando eu chegava às 10h30, voltando para a escola, me dava vontade de ir para qualquer outro lugar, menos para casa. Porque meu pai estava com a Bíblia aberta em cima da mesa, no centro da sala, fazendo justamente isso. Queria me ensinar a respeito da palavra de Deus. Eu, pai, eu não quero, eu vou para a igreja quando eu quiser. Aí, não, mas você vai quando você quiser, mas eu tenho que fazer minha obrigação de te ensinar. 30 minutos, eu ia dormir 11 horas, bombardeado com Bíblia, contra a minha vontade, sabe? E o tempo foi passando. Chegou um certo dia, meu pai também é pastor. Chegou um certo dia, meu pai não estava ali para fazer, e eu confesso que aquele dia eu senti falta. E no outro dia, quando eu vi ele, eu já perguntei algo. Por quê? Porque a semente que foi plantada aqui dentro começou a germinar naturalmente. Porque não é você que muda, nem eu. Você não tem poder de mudar ninguém, nem eu. A gente tem que respeitar as pessoas. Fala de Jesus para a pessoa. Se a pessoa não quiser, amém. Mas a semente já foi plantada. E essa semente, a palavra de Deus, não existe terra dura ou seca que impeça essa semente de germinar. Não tem. A pessoa pode não querer, mas na hora do aperto ela vai lembrar que Deus tem um plano na vida dela. E quando a pessoa sente aquele amor de Jesus, que Jesus não julgou ela, que um crente da igreja não julgou, abraçou, sabe, abraçou, recebeu, sabe, falou que bom que você está aqui, como meu pai fazia comigo, mesmo eu não querendo. E passados alguns dias, eu comecei a ir na igreja, fumando, deixava o cigarro lá, do lado de fora era um muro, uma igreja muito simples,
deixava o cigarro no buraco do muro, e aquelas irmãs orando, falando alto, falando em língua, e eu não entendia nada, e me dava vontade de fumar, eu ia lá fora, pegava um cigarro, dava 2 tragadas, voltava lá para dentro, sabe? Aí um dia uma irmã, que o novo crente tem aqueles negócios ainda, eu vou com a cara desse, não vou com a cara do outro, né? Eu não ia com a cara dela, não. Eu confesso, a minha esposa sabe, né? Não ia não, eu achava ela fofoqueira. Eu falava pra minha esposa, não gosto dela não, ela é fofoqueira, tem cara de fofoqueira. Coisa de crente novo, né? Que na liberta. Aquela irmã um dia veio na minha direção e falou assim, tá fumando, né? Eu falei, tô, sim senhora. Ela falou assim, você tem fé? Eu falei, tenho, mas não tinha. Pensei que não tinha. Ela falou assim, se você jogar o seu cigarro fora hoje, agora, você nunca mais vai fumar. Deus me revela, ela disse. Falei, revela? Deus revela. Aí eu pensei, o maço de cigarro lá fora, um Hollywood, só tinha fumado um, desempregado. Ah, irmão, isso não é de Deus não. Mesmo assim, irmão, com aquela pouca fé, eu peguei, joguei lá no jardim. Irmão, foi como tirar com a mão. Eu estava 1 ano já indo na igreja. O dia que eu ficava sem fumar, eu virava um leão dentro de casa. Sabe? Eu virava um leão dentro de casa. Tá? E o tempo foi passando. Foi passando. 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 Um dia eu estava na igreja e estava cantando um hino 15 da harpa, 37 da harpa, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi, assim, né? É nessa altura? Meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus braços abri, e agora me alegro em sua... Pronto, irmão, chega, senão vocês vão embora. E quando tocou essa música aí, gente, eu queria pegar um palito de fósforo e colocar aqui para não fechar o olho, para não chorar. Para não chorar. Quando o pastor lá na frente falou assim, quem quer entregar a vida a Jesus, irmão, tinha uma tonelada me prendendo. Tinha uma tonelada me prendendo. Ele falou, é com você mesmo. Ele não apontou para mim, ele falou, com você mesmo que está sentindo suas mãos e pés amarrados. E eu levantei, irmão, e quando eu percebi, eu estava lá na frente já de joelhos, chorando. E aquele dia, meu pai trabalhava no Ródia uma folga por semana, e aquele domingo era a folga dele. E eu pude me entregar a vida a Jesus naquele dia. Glória a Deus. 15 de janeiro de 1990. Foi esses dias aí. Amém? Então, sabe o que você deve fazer? Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Olha lá. E até quando envelhecer, nunca vai se lembrar dele. Glória a Deus. Sabe o que é ensinar a criança no caminho? É ir junto, é pegar na mão e falar, vem, o caminho é esse, vamos andar nele. Fica de pé, por favor. Feche os teus olhos e adore ao Senhor.